Olá! Chegamos para a 21ª aula da Escola da Constelação Familiar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber sempre que eu poste vídeo novo aqui. E hoje eu vou falar sobre o poder do perdão. O quanto o perdão pode estar trazendo alívio para a sua vida e prosperidade também. Porque se você não prospera, é porque você não perdoa. Então, o que é o perdão, né? Ele é um ato de libertação de sentimentos dolorosos. Cada vez que lembramos nossos erros das pessoas, dos momentos que causaram mágoa, frustrações e decepções, nós sofremos muito. E o que é o perdão? É o liberar tudo isso do meu coração. Então a gente perdoa aquelas pessoas que na verdade nem sempre merecem esse perdão. O perdão não está ligado aos outros, está ligado a mim. Então quando eu perdoo, é uma prova, é um ato de amor a mim mesma. E também assim, é óbvio que quando eu faço e libero o perdão, eu também me coloco na situação de que está tudo bem, tudo foi como tinha que ser. Então eu não me coloco nem superior a outra pessoa, nem inferior. Eu apenas libero o perdão, ou seja, eu limpo o meu coração daquela mágoa. Por quê, gente? Porque quando você está ali com a mágoa, se sente magoado porque fizeram coisas com você, você é vítima, né? E a vítima não vai prosperar. Então, quando você limpa o seu coração e libera o perdão, é como se fosse um grande bálsamo na sua vida. A gente diz que o perdão é o bálsamo do ser humano. Então, liberar o perdão não é para o outro. Ai, eu não consigo perdoar o meu pai. O seu pai não precisa do seu perdão. O seu pai vai seguir a vida dele com o seu ou sem o seu perdão. Agora você não vai conseguir seguir a sua vida de uma maneira livre sem liberar o perdão para o seu pai. Então a gente pode afirmar que quando você perdoa, você sai da cadeira do passado. Por quê? Porque quando eu não perdoo, eu estou presa a situações, seja com familiares, seja cônjuges, seja filhos, colegas, amigos. Quando eu estou ali presa àquela mágoa, aquele ressentimento, aquela frustração, é como se eu tivesse fios que me prendem ao passado. Então, cada momento que falo sobre o assunto, que você lembra da pessoa, você lembra ou acontece um fato parecido com alguém, você lembra daquilo e isso te machuca. O perdão faz com que você lembre do fato, mas não te machuca mais. Então, quando você perdoa, você sai da cadeira do passado e começa a viver o seu presente. Porque o perdão, ele nos faz olhar para frente, para seguir adiante, né? O perdão é que tem o poder de restaurar a motivação, o otimismo, a vontade de ser diferente. Então eu sempre falo para os meus alunos que a sua história não determina quem você é e muito menos quem você vai ser. O que determina o que você vai ser, o que você é a história que você conta para você. Então não importa o que você viveu, não importa o quanto você sofreu, não importa o quanto as pessoas foram injustas contigo ou você foi injusto com você mesmo. Isso não importa. Agora o que importa é a história que eu conto sobre isso. Então, se eu conto, por exemplo, eu tenho problema com o meu pai. Se eu tive problema, eu liberei perdão do meu pai. Então, eu vou contar uma história do meu pai com gratidão pela vida que eu tenho. Agora, se eu ainda estou presa àquela mágoa, eu não liberei o perdão, eu conto uma história de vítima. E eu sou vítima da situação. Então, eu nunca vi ninguém que seja a vítima que prospere. Por quê?
Imagina você sente mágoa, tá? Você tem mágoa ou raiva, né, de alguém porque tenha feito alguma coisa por você. Então, eu estou magoada, ferida, porque a pessoa fez algo comigo. Então, se eu sou magoada, ferida, eu sou a vítima da situação. Então, eu me vitimismo. Eu uso, desculpa, o vitimismo na minha vida. Usando o vitimismo, eu fico no papel de vítima. A vítima não dá para prosperar, a vítima não pode ser feliz, a vítima não pode evoluir na vida. Por quê? Porque se ela fizer isso, ela deixa de ser vítima. Então ela vai o tempo todo se sabotar. Então pode ser que a tua autossabotagem esteja ligada à falta de perdão. E as pessoas dizem assim para mim: Ione, você não imagina o que o meu pai fez comigo. Eu posso até imaginar e sinto muito por isso. Agora, ele fez com você. Tá lá no passado. É você que traz a todo momento este passado para o presente. E é isso que está travando a sua vida, que não deixa você ir para a vida, ter uma vida bacana. Você não consegue prosperar livremente, porque você está ligado ao seu passado. E você não quer cortar o fio. Sabe por que você não quer cortar o fio? Porque você acha que, tendo ressentimento contra as pessoas, é elas que vão sofrer. Não adianta, eu não perdoo meu pai. O teu pai não precisa do teu perdão. O teu pai vai seguir a vida dele. Agora você precisa liberar o perdão para ele para poder seguir a sua vida. Então o perdão não é sobre o outro. Você vai liberar o perdão por você. As pessoas me falam assim: Ione, eu liberei o perdão para o meu pai, mas quando eu vejo ele me dá uma raiva. Então você não liberou o perdão para o seu pai. Porque quando a gente libera o perdão, você olha para a pessoa normalmente e não sente. Tá tudo bem para você, tá tudo certo, tá tudo certo. Você superou aquela fase da sua vida. Se não está tudo certo, você não liberou o perdão. Muitas vezes a pessoa diz assim para mim: Ione, eu não perdoo o meu marido e a mulher que ele vive hoje, porque eles me traíram. Peraí, a mulher que o seu marido vive hoje, ela não te traiu, porque ela não tem nada a ver contigo. Quem te traiu foi o teu marido. O teu marido que tinha que ser leal com você, não a mulher que ele está junto. Então você tem que liberar perdão para o seu marido e para você. Porque não existe uma traição sem que você também tenha uma parcela de culpa em cima disso. Você tem que entender que uma traição, ela não ocorre da noite para o dia. Ela vem vindo. Vão acontecendo os fatos, e fatos, e fatos, até que acontece a traição. Então você precisa estar entendendo que você faz parte disso tudo. E se perdoando. Então se ocorreu a traição, você tem que liberar perdão para você e para o teu marido. O processo é diferente, porque nós também carregamos ressentimento conosco mesmo. Então, quando você tem um ressentimento contigo mesmo, você se sente culpado. Toda pessoa que é culpada não se sente merecedora de nada e aí ela vai se sabotar. Ela não faz porque ela não se sente merecedora. Então, ela não faz o que precisa fazer, ela não faz nada que possa estar prosperando. Então, se você fez alguma coisa, você tem que sentir culpa, não. Você tem que compreender que por algum motivo você errou. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você quer prosperar? Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida mais saudável? Perdoe. É muito simples. É muito simples. E existe alguns estágios do perdão. Existem alguns estágios do perdão. Um dos estágios é a permissão para nos perdoar e perdoar os outros. Ou seja, eu tenho que permitir que o meu coração libere o perdão para mim e para a pessoa que por algum motivo tenha me ferido. Porque eu encontro muitas pessoas que carregam muita culpa. O que é culpa? É falta de liberar perdão para você. Tá tudo bem, você não tem que ser perfeito, né? Um outro estágio do perdão é aceitação de si mesmo pelo que aconteceu, né? Então você começa a entender por que aquele fato me causa tanta dor e começar a aceitar que aquilo pertence à sua vida, que aquilo pode ter te causado um trauma, mas que você pode seguir
para frente sem ficar olhando para isso, sem problema algum. Então, aceitar que você pode ter errado, aceitar que você foi ingênuo e se envolveu em algo que não devia, aceitar que o erro faz parte da sua vida também, tá? Um outro estágio para que você possa liberar perdão é o teu diálogo interno. É aquela conversa que tem o tempo inteiro contigo. É essa conversa que alimenta a mágoa, é essa conversa que alimenta a raiva, é essa conversa que fica ali com você o tempo inteiro e não deixa você seguir. Então você tem que ter uma conversa interna de responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, assumir a responsabilidade para fazer melhor da próxima vez. E não ficar com aquele diálogo se culpando ou culpando os outros. Então, a pessoa me magoou, eu libero o perdão por mim. A pessoa que se libere o perdão dela por ela. Ela que faça por ela. Eu preciso liberar por mim e acabou. Agora, é óbvio, se ela vier me pedir perdão, eu também tenho que ter a maturidade suficiente para conseguir liberar o perdão naquela hora. E entender que a pessoa veio me pedir perdão, peraí, eu me envolvi nesse processo porque eu também tenho a minha parcela de culpa, de contribuição. Eu também sou responsável por isso. Então, tira a palavra culpa e coloque a palavra responsabilidade, que é um outro estágio do perdão, que é admitir a sua participação em deixar isso acontecer. Ai, você imagina que fulano me logrou, me passou a perna, me roubou. Mas você tem participação nisso. Ou você foi ingênuo, ou você não controlou as coisas direito, você contribuiu com a sua ingenuidade para que isso acontecesse. Então você tem que admitir a sua participação em deixar isso acontecer, né? Então, um outro estágio do perdão é entender que perdoar não é aceitar o erro, né? Não é você aplaudir o erro, ai, errou, que lindo, não. É libertar-se dos sentimentos nocivos que te ligam a esse fato. É isso que é perdão. Perdão não é apagar erro, não é aceitar erro, não é aplaudir erro nenhum. Ah, tá lindo. Sabe? Tá lindo. Mas sim, eu me liberto disso. Por exemplo, a pessoa foi abusada, né? Então, ela não tem que aplaudir aquilo e aceitar aquele erro. Aquilo é um erro grave. Mas se eu fui abusada, eu escolho me libertar do sentimento nocivo que eu tenha que me liga aquele fato do abuso. Porque quando eu faço isso, eu tô tendo amor por mim mesma. Eu me libero de todo o sentimento que liga aquele fato. Isso não quer dizer que eu estou aceitando o fato, né? Um outro estágio do perdão é você permitir ressignificar. Permita-se ressignificar. O que é ressignificar? É contar uma nova história. É dar um novo significado. Então, ressignificar. Dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Você pode estar usando o que você aprendeu com aquilo, o que você evoluiu, que pessoa você se tornou depois que tudo isso aconteceu na sua vida, né? Um outro estágio do perdão é você entender que todo comportamento tem intenção positiva. Todo comportamento. Independente o que a pessoa tenha feito para você, ali teve uma intenção positiva. E normalmente essa intenção positiva é de acalentar a dor que ela está sentindo de alguma forma. Por exemplo, o que eu percebi nesses anos de constelação familiar? É que todo abusador, por exemplo, ou pelo menos praticamente quase todo abusador, ele também foi abusado. Então isso é uma coisa bem forte para mim. Então, como é que eu vejo a intenção positiva do abusador? Né? É que de alguma forma ele tem a dor que ele foi abusado. E ele parece que ele tem que fazer aquela mesma dor para outra pessoa para ele se sentir melhor. Então isso é uma intenção positiva. Intenção positiva não quer dizer que é correto. Mas é um jeito dele acalentar aquela dor. Aquele pai que é violento, que bate no filho, pode ter certeza que ele também apanhou muito. Ele sentiu muita dor. E pode ter certeza que a dor que ele sentiu era muito maior do que a dor que ele causou.
Então sempre tem uma intenção positiva do quê? De você tentar diminuir a dor que está sentindo. Então todo agressor no fundo é uma vítima. Todo agressor, no fundo, é uma vítima. Sabe aquela pessoa que ela tem o prazer em te humilhar, te diminuir, pisar em você? Essa pessoa, na verdade, ela tem complexo de inferioridade, ela não se acha boa o suficiente, então ela precisa te diminuir para que ela não se sinta tão mal. Essa é a intenção positiva dela, infelizmente, né? O outro estágio para você liberar o perdão é você viver com amor. Então veja o lado bom das pessoas. Aquela pessoa, por pior que você possa imaginar que ela seja, ela tem um lado bom. Todos nós temos o lado bom e o lado mal. Não pense que você também não tem o teu lado mal. Você tem. Nós temos, porque a dualidade está presente na nossa vida. O bom e o mal está presente na nossa vida. Está presente na minha vida, está presente na sua vida também. Tá? E o outro estágio do perdão é você buscar o aprendizado daquilo. O que eu posso aprender com aquilo? Por exemplo, se você foi logrado em alguma negociação, alguma coisa assim, o que você aprendeu com aquilo? Ah, você foi traída. O que você aprendeu com isso? O que isso te trouxe de aprendizado? Então, aprender com aquilo que os outros nos fazem também, né? Também fica muito mais fácil você liberar o perdão. Porque talvez você só é a pessoa que você é, ou talvez não, é certeza, por tudo aquilo que você passou. E você passou um monte de coisa boa, mas também passou um monte de coisa ruim. Essas coisas ruins somaram para que você seja a pessoa que você é. Agora, se você ficar presa a essas coisas ruins como vítima dessa situação, você infelizmente não vai crescer o quanto você poderia crescer. Você fica amarrado a tudo isso. Então, o verdadeiro perdão é aquele em que você se desapega totalmente dessa face da vítima. Ou seja, você deixa de ser vítima da situação e passa a se responsabilizar por aquilo. Peraí, eu tenho a minha parcela de responsabilidade em tudo isso. Então você assume, né? Você assume esse papel de responsabilidade. E isso com certeza vai fazer com que você consiga liberar o perdão de uma maneira muito mais fácil. Porque você sai do papel de vítima e começa a assumir o papel de responsável. Dentro do perdão, eu quero... você já deve ter ouvido falar nas 5 linguagens do amor. É ou não é? Então, existem as 5 linguagens do perdão também. E eu quero compartilhar aqui, antes de encerrar esse vídeo, essas 5 linguagens do perdão. Tá? Então, a primeira linguagem do perdão é a manifestação de arrependimento. Sinto muito. Essa é a palavra. Então, se a pessoa fez, se você fez algo para outra pessoa, sinto muito. Sinto muito por tudo. Ai, você me magoou demais. Sinto muito por tudo. Quando você fala sinto muito, você está manifestando o arrependimento de tudo aquilo que você falou, que você fez ou coisa parecida. A segunda linguagem do perdão é a aceitação da responsabilidade. É aceitar que você não é vítima, de hipótese alguma, né? Que você não é vítima, que você também é responsável e você tem que assumir e aceitar essa responsabilidade. De alguma forma você é responsável por isso, tá? A terceira linguagem do amor é compensação do prejuízo, né? O Bert Helling fala muito nisso, sabe? Que quando eu faço algo para outra pessoa, eu preciso compensar, porque aí eu tenho equilíbrio. Então, um dos princípios mais básicos para se manter em paz com os outros é fazer um esforço honesto para compensar aquele prejuízo, né? Então, por exemplo, independente do que você tenha feito, você magoou a pessoa, né? Você magoou a tua melhor amiga, qual que você não deveria ter feito, manda um buquê de flor para ela, pedindo desculpa. Quer dizer, você vai compensar com um gesto de amor, né? Ah, o marido traiu a esposa, ele vai ter que compensar de alguma forma esse prejuízo, mesmo que ela também seja responsável,
tá? Então você sempre pede perdão compensando o prejuízo, tá? A quarta linguagem do perdão é o arrependimento genuíno. É você realmente estar arrependido por aquilo, tá? E a quinta linguagem é o pedido de perdão mesmo, tá? Então pedir perdão, perdoar, liberar perdão é uma escolha. É uma escolha. Então, quando eu escolho perdoar, eu escolho me libertar. Quando eu escolho me libertar, eu escolho crescer. Quando eu escolho crescer, eu escolho prosperar. Sempre é uma questão de escolha. E eu espero, do fundo da minha alma, que você realmente escolha limpar o seu coração. Que você escolha liberar o perdão. E lembre-se, o perdão muitas vezes você vai ter que liberar para aquela pessoa que não merece o seu perdão. Mas você não libera o perdão para ela por ela, e sim por você. Obrigada por estarem comigo em mais esse vídeo. Lembre-se, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai receber a notificação toda semana das minhas lives aqui na Escola da Constelação Familiar.